Fala galera, tudo bem? Pra quem não nos conhece, eu sou a Lika. Eu sou o Jeff. Nós somos do canal Ei Bora Ali e agora em Portugal. Bora, Lika, gente? Estou com a colinha aqui. Nós vamos falar para vocês um pouco do nosso processo de imigração desde quando a gente iniciou a aplicação até o passo que nós estamos agora. Isso, gente. Não sei se vocês têm acompanhado, mas a gente tem tentado postar alguns vídeos aí das nossas fases nesse processo, né? Então, lá em 2022, a gente projetou no nosso coração que queríamos ir para Portugal. Porém, não deu certo por N motivos, e um dos maiores motivos que nós tivemos foi o medo, né, amor? Sim, o O medo medo. acabou parando a gente. Isso, ele parou a gente. Deus preparou tudo, né, amor? Mas, infelizmente, o nosso medo nos limitou. E eu falo para vocês, não deixe o medo parar vocês. Porque no processo da caminhada, a gente impediu isso de ser alcançado. E aí a gente acompanhou algumas pessoas que foram na mesma época que a gente, com medo, e hoje a gente vê que Deus abençoou e estão lá. E a gente fala, meu, era para nós estar lá também. Então, Deus sabe de tudo também, porque o Senhor também nos ensinou nesse período. Mas uma das coisas que nos parou foi principalmente o medo. E agora, o Senhor colocou no nosso coração novamente. E em março, a gente falou, vamos fazer acontecer. Inclusive tem vídeo no canal. Isso, e desde quando a gente tomou essa decisão, e a gente amadureceu muito durante esse período, e a partir do momento que a gente entendeu que Deus estava novamente trazendo esse sonho que estava ali meio que engavetado para nossas vidas, a gente tomou a decisão de avançar, de seguir em frente, de não deixar o medo nos parar, porque Deus já tinha preparado tudo. E desde então a gente veio se organizando para isso. Uma das coisas que a gente tem aprendido muito, né, como casal, é estarmos alinhados. Quando o projeto de um casal está alinhado, cara, Deus abençoa. É ligado na terra, literalmente ligado no céu. E o Senhor, ele foi preparando o ambiente, assim, para fazer acontecer aquilo que nem a gente mesmo conseguia acreditar. E foi uma bênção, tem sido uma bênção. Não tem sido fácil, gente, não tem sido fácil de verdade, mas vai valer a pena, com certeza. Sabe aquela sensação de e se eu tivesse ido, e se eu tivesse tentado? A gente já passou por isso, e a gente sabe que é bem dolorido, e a gente decidiu que não vai passar, e nós sabemos que Deus está indo na frente, abrindo o caminho, né? E aí uma outra parte que a gente quer falar sobre, né, amor? Sim. Como foi nosso planejamento, como que a gente decidiu fazer. E uma das coisas que a gente tentou várias formas, e a gente gosta muito de estudar, mas a gente entendeu que a gente precisaria de uma assessoria, né? Isso. Então, dentro daquilo que a gente estava procurando, a gente pesquisou diversos tipos de visto, pesquisou várias formas de a gente fazer da forma legal, da forma correta, de a gente ir debaixo da bênção do Senhor, né? E aí nós optamos, após uma conversa entre nós aqui, e depois de a gente ver com a assessoria que também seria o melhor pra gente, nós optamos pelo visto D1, que é o visto de trabalho. Isso. E aí a gente está indo com uma promessa de trabalho. Isso nos dá uma segurança melhor, né? Isso nos dá uma segurança para validar o visto também é muito mais fácil. Tudo bem que assim nesse processo não tem sido tão fácil assim. Gente, uma dica que a gente quer deixar para vocês, você que pretende viajar, mesmo que ainda tô inseguro em relação à data, quando vai ser, faça o seu PB4, tá? Nosso PB4 ainda não saiu. Faz 87 dias que nós pedimos ele e ele ainda não saiu, tá? Inclusive, quando a gente foi entregar a nossa documentação na BSF, o Jeff entregou no dia 20, eu entreguei no dia 21. Isso. E aí foi informado, né, amor? Isso falaram pra você. Uhum. O ideal era fazer, porque estava demorando, nós fizemos por conta disso. E ainda até hoje não saiu o PB4. Então, dica para você que quer a sua migração: tira já o PB4. Ele quer, vou demorar ainda, já tira. Porque ele tem validade de quanto tempo, amor? São 5 anos, e só esclarecendo brevemente aqui, o PB4 é um documento de um tratado entre Brasil e Portugal, que vai permitir que você utilize a saúde pública de Portugal, tá, sem ter custo com isso. Então é muito importante que você, o quanto antes, tá, assim que você tiver ideia de fazer a sua programação, o seu planejamento de viagem, já emitir esse documento, porque ele está demorando bastante para sair. É isso, tá? E aí, no caso, se chegar o dia e você não estiver com o documento, faça o seguro viagem.
porque tem sido bem complicadinho essa parte, tá bom? Fica de dica aí para vocês. Um outro adendo, nós vamos deixar um Reels para vocês com toda a documentação que a gente utilizou. E vou deixar também o PDF aqui de toda a documentação que a gente utilizou. Além de, teve alguns documentos que a gente viu em alguns vídeos, falava assim, faz apostilado, eu levei apostilado, tá. Chegou na hora lá, do dia em que a gente foi levar a documentação, a pessoa que nos recepcionou foi uma pessoa maravilhosa, inclusive. Ele falou assim, não vou ficar com nenhum apostolado de vocês, porque vocês pagaram caro por isso, eu sei que vocês investiram uma grana nisso, eu vou tirar a Xerox e eu vou mandar para Brasília só a Xerox de vocês, porque chega lá eles descarta tudo. Então fica a dica aí para você, talvez consegue dar uma economizada em alguns documentos que talvez não precisassem de tirar. Inclusive a gente tirou alguns, né? Foi uma graninha, tá, gente? Porque a gente ficou com receio, com dúvida de precisar, e a gente preferiu fazer, mas por fim nem precisou. E um outro adendo também é para você que vai viajar, que é pai e filho que às vezes tem de outro casamento, o filho é menor, a gente também precisou da autorização do pai biológico da minha filha, no caso a Yasmin, para que ela pudesse fazer a viagem conosco sem estar com o pai biológico, tá? Então lá na hora de tirar o passaporte, você já pega essa autorização e no passaporte da criança já vem escrito que ela pode fazer viagem com apenas um dos pais. Isso vai facilitar muito a vida de vocês, vai fazer com que vocês tenham mais tranquilidade no processo de imigração, tá? Precisa. E aí, além, né, da parte do passaporte, ele precisa fazer uma cartinha, você vai mandar a documentação, tem que fazer uma cartinha que ele autoriza a filha dele residir, né, ou a filha dela, no caso da esposa que vai ficar, residir em outro país, aí tem tudo isso por escrito, tá bom? É isso, gente. Tá, mas a gente se sentiu mais seguro, mesmo que assim, gente, não é barato, não vou falar pra você que é barato, mas te dá segurança para você tomar as decisões certas, sabendo que tem alguém lá que conhece o processo, que conhece as normativas, que vai estar te auxiliando. Inclusive, a gente tem vídeo também no canal da nossa semana inteira, porque foi muita documentação, muita coisa. Tá lá também, dá uma olhadinha. É isso, gente. Então, foi tudo isso que aconteceu até esse presente momento. A gente tomou uma decisão, né, como casal, nos alinhamos e tomamos uma decisão, iniciamos o nosso planejamento, contratamos uma assessoria e nós agora também estamos em contato com uma empresa de relocation. Explicando brevemente como funciona, tá? Relocation é a forma de a gente falar sobre locação ou aluguel mesmo lá em Portugal, tá? Então, nós optamos para que uma equipe especializada de corretores estivesse lá fazendo essa busca por nós. Inclusive, nós tínhamos escolhido já algumas cidades que a gente tem a preferência e através da assessoria a gente começou a ver como estava a realidade do mercado dentro dessas regiões que a gente queria. Então, hoje a gente está em contato com essa assessoria verificando qual seria a melhor possibilidade para a gente. Sim. Logo, logo a gente traz mais vídeos mais detalhados sobre essas assessorias, tá bom? A gente está só dando uma pincelada para você de como aí foi o nosso processo. Então, a gente teve um auxílio em relação à assessoria do nosso visto, tá? Que foi o primeiro passo que a gente deu, que aí teve a organização dos documentos. São muitos documentos. Depois a gente entendeu que já estava em andamento esse processo, entregamos a nossa documentação na VSF. E aí a gente falou, precisamos de começar a ver uma casa. Então a gente entrou em contato com a assessoria de relocation, que tem nos auxiliado de forma espetacular. Só gratidão mesmo para esse... É uma família, inclusive, que tem nos auxiliado, né, amor? Isso. E aí, depois que a gente fez tudo isso, a gente decidiu contar para nossa família. E aí é onde as emoções elas começam a tomar conta assim, do nosso coração, onde a gente comunicou também nos trabalhos, porque os dois tinham um trabalho CLT, Sim. né? E aí a gente se desligou, então, né? A gente fez todo um processo dentro do nosso planejamento para se organizar e conseguir fazer a organização não só financeira, mas também organização emocional, para a gente ter tempo de qualidade com nossos familiares. Então vocês podem acompanhar aqui no canal também que a gente tem mais um vídeo falando um pouquinho mais de detalhes sobre como foi
nesse momento A gente tão memorável, né? tentou gravar um pouco, né, desses momentos, assim, que a gente foi tentando compartilhar. Família enorme, gente. Nossa família é enorme. Um pouquinho aqui, inclusive, a gente foi para outros estados aqui do Brasil, Isso. porque a gente queria, assim. Eu acho que é importante isso. Eu falo que o mês de julho pra gente foi isso, sabe? Da gente estar vivendo esse momento de carinho com a nossa família, de proximidade, de aconchego, para você não ficar com aquela sensação de tipo, ai, devia ter feito mais, devia ter curtido mais. Eu acho que a gente não vai carregar isso, né, amor? Não Ah, vai com carregar certeza não. esse peso, assim, né? Foi assim, eu acho que Deus ele sabe de tudo, sabe? A gente se Sim, juntou e falou assim, a gente precisa ter esse tempo de qualidade com a nossa família porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar lá. Como nós estamos indo de acordo com o propósito de Deus para nossas vidas, com base naquilo que a gente acredita que Deus organizou tudo, a gente falou assim, a gente não sabe se a gente vai ficar lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, então a gente precisa ter esse tempo de qualidade é que com a assim, nossa família, né? às vezes você pode estar questionando, né? Mas a gente tá indo com o nosso coração muito aberto, gente. De peito aberto mesmo, sabe? Então, assim, mas a gente tá indo pra uma terra nova que a gente não conhece, eu não sei quais os costumes, como que é. Nós não queremos desistir, mas também a gente não quer ficar forçando em nós um ambiente que talvez não seja, a gente não está feliz lá. Então, Exato. nós não sabemos como que vai ser. Então, dependendo da situação, se a própria Senhor ele quiser nos trazer de volta, a gente volta, gente. Então, a gente não tem problema com isso. Porém, a gente também está muito aberto de tipo, se não formos voltar, nós não vamos voltar e tá tudo bem também. Então eu acho que a gente precisa estar com esse coração, sabe? Disposto e disponível. Eu acho que até Deus não permitiu a gente ter ido há 4 anos atrás porque a gente estava bem inseguro em relação a todas essas emoções, sabe? Que a gente estava vivendo. Se E faltava nessa, muita maturidade, não só como um casal, mas ministerialmente falando, né? A gente falando assim de estabilidade emocional e espiritual também. sim, Foi sim, um momento de muito aprendizado nesses quatro quase anos. 4 anos aí que a gente passou desde quando Deus preparou tudo. A gente estava literalmente com tudo na mão, gente. A gente ainda tinha oportunidade do visto de procura de trabalho e a gente Sim. só precisava ter um pouquinho de dinheiro e Deus E Deus preparou tudo, preparou. literalmente tudo. Nós trabalhamos como corretores de imóveis. Nós tínhamos quantas vendas que eram? 8 Tinha vendas? umas 8 vendas travadas, não sei o que deu lá na caixa, travou as nossas vendas. E não saía, não liberava o dinheiro, a gente ficou até um tempo apertado. Quando a gente falou, vamos tentar mudar, vamos para Portugal, de repente Deus fez assim, ó, liberou as vendas que estavam travadas e tal. Foi um mover bem de Deus mesmo, a gente falou, meu Deus, tá trabalhando para isso. Mas depois que a gente tava assim, ó, tudo era só dar o passo. Já tínhamos tirado o passaporte, era literalmente só aplicar o visto, gente. Era só aplicar aí. Era muito mais fácil. A gente acabou ficando com medo e desistindo. Mas dessa vez não tem volta. É o que a gente fala aqui, que a gente fala que a gente vive um equibalo. E equibalo significa enviado com força, sem direito de retorno. A gente só volta se Deus trazer nós de volta. Então o Senhor está nos enviando, aquele que nos enviou garante, né? Então estamos muito dispostos e disponíveis a ver a vontade de Deus, onde quer que a gente for. Não foi fácil, mas faz parte do processo. E aí, gente, a gente teve assessoria tanto do visto, tivemos assessoria do relocation, tivemos não, ainda estamos tendo, né, gente? Ainda estamos em processo, né? E agora a gente está no momento dos 45 do segundo tempo, né, amor? Fala aí um pouquinho mais sobre isso. É algo que deixou a gente com o coração um pouco mais balançado assim, mas ainda assim são dias e dias, né? Às vezes a gente, por ser ser humano, tem a nossa fé como se fosse uma fé inabalável e às vezes a gente duvida não de Deus, mas da gente mesmo, né? De tudo aquilo que a gente já fez. Então, o processo, quando a gente iniciou a aplicação, com base no que a assessoria falou pra gente, demoraria por volta de uns 3 meses a 4 meses no máximo, né? E a gente começou isso em março e estamos em agosto agora. Então a gente já está um pouco mais de 4 meses, caminhando para 5, e aí dentro desse período, algumas coisas mudaram na legislação portuguesa, nas leis de lá, Sim. né? Então, por exemplo, o visto de procura de trabalho, quando a gente aplicou agora em 2026, ele tinha acabado de ter sido extinguido, não existia mais essa possibilidade, não era mais uma opção para a gente, e a gente optou pelo visto de trabalho, que seria basicamente você ter uma promessa de contrato de trabalho e você, através disso,
fazer a aplicação do visto, né? Com uma empresa já demonstrando interesse em você para que você É. pudesse trabalhar lá. E aí, isso a gente pensou que seria muito mais rápido, né, amor? A gente pensou que seria muito mais rápido esse processo. Mas, infelizmente, também teve mudança no processo. A VSF, ela ficou 15 dias fechada. E aí, querendo ou não, ficaram processos acumulados nesse período, né? E quando ela retornou, ela tinha mudado o processo. Porque antes você mandava pelo correio, e aí quando ela retornou, você tem que ir lá presencialmente. Nós fomos nos primeiros dias, né, amor, que Isso. voltou a abril. Nós entregamos a nossa documentação no dia 21/5. E estamos aguardando ainda, gente. Tivemos um posicionamento falando que estava na embaixada, mas ainda estamos aguardando. É algo que assim a gente ficou porque no dia que nós fomos, você pede uma data de entrada no país, né? E a gente colocou a entrada para agosto agora, né? Dia 5 de agosto. A partir do dia 5 de agosto, a gente pediu autorização para poder entrar no país. E pelo prazo, na nossa cabeça, a gente achou que daria Sim, tudo certo. seria bem E tranquilo. dia 5 já estaria. Porém, hoje já é dia 7 e ainda não chegou o nosso passaporte. Porém, nós estamos assim, gente, descansando no Senhor, a gente sabe que foi Deus. Inclusive hoje, né, amor, eu descobri que tem uma festa bem nas proximidades do local onde a gente está querendo, isso, né? de onde a gente tem interesse em morar. E aí eu falei assim, nossa, Deus sabe de tudo, porque, gente, quem sai de São Paulo, na Zona Leste, pra ir, tipo assim, da bagunça, eu acho que eu particularmente estou no momento que eu quero um pouco mais de sossego, né? Tranquilidade. E aí eu falei, nossa, e a festa lá tá bombando, assim, né? A festa de São Mateus tá bombando lá. E eu falei, nossa, imagina se eu estivesse lá. Eu acho que Deus sabe de tudo. Acho que é por isso que Deus me deixou aí agora. Um festival que ele dura pouco mais de um mês, gente. Então imagina como seria você morar numa região onde durante o mês inteiro, onde você achou que ia ter um momento de paz, de tranquilidade, que você ia para uma cidadezinha mais interior e você está tendo um festival com shows, eventos, várias coisas todo Não dia. é que a gente está falando mal, tá? Ao contrário, se for para ir como turista, eu acho que é muito legal. Porém, para nós que estamos saindo de um ambiente, depois eu vou colocar aí para vocês verem o ambiente como que é. Tipo, é festa, é moto, é fluxo, entendeu? Então, a gente está saindo desse ambiente e a gente está pensando em ir para um ambiente mais calmo. Então, nesse primeiro momento, assim, eu acho que seria um impacto para mim. A gente não liga de ter eventos e tal, mesmo porque nós gostamos muito dessa questão cultural, né? A gente gosta de conhecer novas culturas, de conhecer novas coisas, mas o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento um pouco mais de buscar essa paz, essa tranquilidade, essa transição para uma vida um pouco mais devagar, um pouco mais calma. Mais calma. A gente sabe que vai ter a correria do dia a dia, não nos iludimos, sabe? É mais a questão mesmo do nosso estilo de vida mesmo. É isso, né, gente? E aí a gente está hoje nesse momento de espera, gente. Então, nosso momento atual é o de espera, tá? Confiando em Deus, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem. A Bíblia diz, nós confiamos nela, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós estamos nesse momento, só estamos aguardando chegar o nosso passaporte, que nós vamos, em nome de Jesus, tomar posse desse lugar, que, como vocês viram aí, não foi algo que simplesmente chegou no nosso coração. O Senhor, Ele nos autorizou a viver esse projeto de Deus da nossa vida. Nós tomamos posse, né, amor? Isso, a gente já está aí há um tempo e essa, inclusive, foi uma das coisas que, quando a gente começou o nosso relacionamento, né, depois, se eles quiserem, a gente até conta um pouquinho mais sobre a nossa história em si, mas falando um pouquinho sobre como a gente se conheceu, a gente queria muito ambos conhecer o mundo, né? Acho que foi um dos pontos em comum, assim. Sim, um dos primeiros pontos em comuns é meu desejo é ir pra fora. E ele também, meu desejo é ir pra fora. E a gente falou, que legal, tipo, é tipo aquela trend que tá agora, né? Nossa, quero te conhecer, sabe? Aquela trend que tá rolando. Ai, queria tanto ir pra outro país. E aí, nossa, você também queria tanto ir. Bem isso, gente. E foi uma das coisas, né? Tipo, a nossa fé, que nos uniu bastante. O desejo de ir pra fora também foi algo que nos uniu, que deu match.
Isso. E nós gostamos muito e hoje aprova o Senhor que vamos fazer isso acontecer, em nome de Jesus. Isso, e uma das coisas também é que nós acreditamos que Deus não coloca sonhos no nosso coração que não sejam de acordo com o propósito dele. Sim. Então a gente sempre pede para Deus para que, se a gente tem alguma coisa que está queimando no nosso coração, se a gente está mesmo empenhado com esse desejo latente em nós, que esse desejo tenha nascido primeiro no coração de Deus, que seja algo que ele queira fazer em nossas vidas, sobre nossas vidas e através de nossas vidas. É isso mesmo, gente. É algo que a gente fala, né, amor, sempre. Que nós estejamos tão alinhados com Deus que os nossos sonhos e os dele sejam um. É sobre isso. Isso. É isso, gente. E nós convidamos você a vir. Bora ali com a gente em Portugal. Não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de compartilhar, não deixa de comentar aqui, porque eu tenho certeza que essa é uma história que vai render bastante e nós queremos compartilhar tudo com você. Então, bora ali!